E aí, pessoal, beleza? A gente vai falar aqui, pessoal, sobre as fases do desenvolvimento no Brasil, partindo desde 1822, porque nós temos aquele tema lá para trabalhar, né? Que vocês vão tentar, naquele prêmio que a gente comentou. Então a gente precisa organizar aí o texto de vocês, pessoal, o ensaio, pensando no que vocês já querem mostrar desde o começo, né? Então o ideal é vocês, no começo, já terem em mente qual é o plano que vocês querem mostrar, ou seja, qual é o plano do texto, né? Então, qual a ideia que vocês vão ter para mostrar ao longo do texto. Então, no começo é interessante a gente já pontuar que nós vamos falar aí das fases do desenvolvimento no Brasil. Ou, se você não falar isso explicitamente, pelo menos deixar implícito, né, que você tem isso já na cabeça. Então, pessoal, basicamente o que nós temos aí são algumas fases para dividir a questão aí dos 200 anos do Brasil, quando a gente pensa em sociedade e a gente pensa no desenvolvimento. Então, quando eu falo aqui de desenvolvimento, estou falando da economia, estou falando aí das fases que a nossa economia teve ao longo desses 200 anos. Então, primeira coisa, pessoal, a gente pensar o seguinte, de 1822 até 1930, basicamente o Brasil dependeu de exportação de produtos agrícolas. Então, em um momento ou outro, você teve algum tipo de desenvolvimento mais interno, vou falar sobre isso. Mas, falando dessa primeira fase, então, em 1822, começava o café a ter um pouquinho mais de força, então a gente ainda estava ali vivendo um pouquinho do ciclo do algodão, né? Acabando ali o ciclo do algodão, mais forte mesmo era o café já. Então o café ele já era mais poderoso, e aí o que vai acontecer é que nós temos também o açúcar no Nordeste ainda mais bem menos forte do que foi lá no século XVII, até pelo menos o meio do século. Então nós temos aí o café como principal. E o café vai ser o principal, pessoal, dessa época até 1930. Então, basicamente, o Brasil viveu desse produto, o café. Então, é importante vocês anotarem isso. Outra coisa, pessoal, que nesse meio tempo, quando a gente parte para as últimas décadas do século XIX, início do XX, nós tivemos também a extração de borracha lá na Amazônia, então, principalmente no Acre. Então, o que ocorre é que a borracha ela vai ser importante, porém, o Brasil vai perder esse produto aí na questão de competitividade quando franceses e ingleses levarem isso lá para o leste da Ásia, sudeste asiático. Então lugares como Indonésia e Malásia vão ter a plantação da seringueira, então a muda ela foi roubada e aí levaram para lá. Então o Brasil vai acabar perdendo força aí nesse comércio, mas o café ainda vai continuar sendo muito importante, né, até 1930. O borracha é importante também, mas bem menos que o café. Então, se você contar aí na pauta de exportações média, o Brasil exportava 50% da sua pauta em café, né? Os seus produtos principais aí sendo café e borracha 25%. Então, a gente tem essa situação aí para pensar, pessoal. Então, de 1930 em diante vai ser outra coisa, né? Então, de 1822 até 1930, nós temos o café como principal.